grave, irmãos. A coisa era séria mesmo. O profeta, na verdade, naquele tempo, ele era um pouco, talvez, excluído da sociedade. Ele ficava meio de lado, porque as pessoas ficavam preocupadas com o profeta. Imagina aquele profeta que disse para o rei: prepara a sua casa, coloque em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Já pensou num negócio desse? Então o profeta é coisa séria. E por se falar em profeta, vamos falar sobre profecia. 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 O que é profecia? Para que serve profecia? Serve para alguma coisa? Você já recebeu uma profecia? Quem já recebeu uma profecia aqui faz um sinal aí. Se você falar que não, eu não acredito nisso. Porque nós temos profeta aqui. Nós temos profeta aqui. E eu achei interessante hoje, eu vi muitas pessoas viram isso que eu vou dizer. Um testemunho no grupo dos obreiros do Hércules. Alguém viu? Ele falando que quando veio para esse ministério e tal, ele tinha alguns problemas, no sentido de não podia ter filho, mas o pastor falou uma palavra para a esposa dele que ela estava grávida, e o pastor não sabia de nada. E o menino nasceu. Aleluia. Agora, depois de 9 meses. Nasceu depois de 9 meses, né? Então, aconteceu. Agora, por que o pastor falou isso? Por que foi que ele falou? Foi impulsionado pelo Espírito de Deus, que veio de uma forma sobrenatural, e ele deu lugar ao Espírito Santo. Ele foi sensível à voz do Espírito, sem saber o que estava acontecendo, e proferiu uma palavra de bênção para aquela vida, e o milagre aconteceu. Nunca brinca com um profeta. Se tem uma coisa, irmãos, interessante, que eu comento isso. Você tem a sua intimidade com o seu pastor, momento de brincadeira, mas tome cuidado, muito cuidado com o pastor. Às vezes ele fala brincando uma profecia, ou seja, parece brincando, e é uma profecia. A coisa é séria, né? Vocês querem que continue ou para? Hebreus 1:1 diz o quê? Quem pode ler para mim? Antigamente, Deus falava de várias maneiras. Aleluia. Quem pode ler para mim, por favor? Pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Compreenderam isso? Deus existia meios para ele falar. Existiam meios que Deus usava para falar. Há quem diz, isso que eu vou dizer agora é um pouco, pode ser até polêmico. Há quem diz que Deus usou uma jumenta. Você crê nisso? Aí eu digo que Deus não usou uma jumenta. Se você crê, eu vou contra, ao contrário. Você é ao contrário agora. No meu ponto de vista, Deus não usou uma jumenta. Porque a Bíblia não diz que Deus usou ela. A Bíblia diz que Deus fez ela falar.
Deus fez a jumenta falar. Ou será que Deus ia entrar na jumenta e ela falar? Deus fez a jumenta falar. Vamos até onde a Bíblia vai e parar até onde a Bíblia para. Aleluia, profecia é coisa séria, né? 1 Coríntios nós já lemos. Profecia, o que é profecia mesmo? Ou seja, a mensagem da parte de Deus. É uma mensagem da parte de Deus. Agora, será que existe uma mensagem que também não é da parte de Deus? Sim. E às vezes é chamado de profecia falsa. E se porventura isso acontecer contigo, o que você deve fazer? A Bíblia diz que nós nunca devemos julgar o profeta, e sim a profecia. Se você recebeu uma profecia e você acha que não foi de Deus, o conselho que eu deixo para você: espera em Deus, examina a profecia, certo? Porque a profecia tem pelo menos 3 objetivos. Então ela precisa estar dentro desses 3 objetivos, pelo menos dentro de 3 objetivos. Quais são esses objetivos? Quais são? Então vamos ver, né? Primeiro objetivo da profecia, qual é? Está escrito aonde? 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Primeiro objetivo é a edificação. E se tem uma coisa que Deus quer, é que a igreja dele seja edificada. Agora a igreja não pode ser edificada sobre areia, e sim sobre a rocha, que é Jesus. A igreja precisa ser edificada. Nós precisamos nos edificar em Deus. Aqueles que são edificados no Senhor, o vento vem, sopra de um lado para outro, ele parece bambu, né? O bambu vai, encosta a folha no chão e levanta e sempre está de pé. Não consegue derrubar. O vento não derruba o bambu. Aleluia. Existem uns pés de palmeiras ou coqueiros, que o tronco dele é bem fininho, e o palmito é grande, e o vento vem e assopra de um lado para outro, você vai quebrar, mas não quebra. E o crente às vezes é assim, ou seja, o crente precisa ser assim, vai para um lado para o outro, mas ele está firme. O vento sopra, vai daqui e daquela, mas o crente está firme. O diabo vem chutar ele, mas ele está firme. Não cai. Ele não cai. Porque é um crente que congrega. Amém? Olha só, edificação é o ato ou efeito de edificar-se. Então quando recebe uma profecia, tem esse propósito aí, ó, edificar. Ato ou efeito de edificar-se, construir, erguer-se, levantar-se. Tudo isso. Até parece não, Deus, Ele quer sempre ver os seus servos de pé. Sabia disso? Até para se prostrar, Ele quer que fique de pé. Porque Ele disse para o profeta Jeremias no capítulo capítulo 29, né? Levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te e desce
a casa do oleiro. Não é 29 não, né? Errei aqui, perdão aí. 18, né? Levanta-te e desce. Mas peraí, por que ele mandou levantar se é para descer? Levanta-te e desce. Desce aonde? A casa do oleiro. Por quê? Porque Deus quer que os seus servos estejam sempre de pé. Será que nessa noite tem servo aqui que está de pé? Será que tem servo aqui que está dispostos a manter de pé? Será que tem servo aqui que está animado? Ou tem servo aqui que está desanimado? Tem servo animado ou desanimado? Tem servo que tem convicção ou não tem mais convicção? Cadê eles? Onde é que estão eles? Levanta a mão direita e diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou convicto e animado. Josué e Caleb falou isso para o povo quando foi espiar a terra. Os outros companheiros disseram: olha, a terra realmente é boa. A uva parece uma maçã, né? Em outras palavras, tão grande que era. Vou precisar juntar um só, não dá conta de carregar um cacho de uva. Só que tem um problema. Lá tem gigante. Mas o Moisés não perguntou sobre gigante. Ele não queria saber de gigante. Ele queria saber o relatório da terra. Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles fizeram calar o povo. Todo mundo fica calado. E disseram: vamos subir animosamente, vamos possuir aquela terra. Ou seja, eles ficaram de pé. E todo aquele povo também ficou de pé. Vamos entrar e vamos possuir a terra. Porque Deus disse para eles: olha, você vai entrar no lugar dos cananeus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, no lugar deles. Vai entrar no lugar deles. Amém? E assim foi. Tem alguns textos bíblicos aqui. Não vamos ler porque os irmãos já anotou tudo aí. Eu tenho certeza que já anotaram, né? Como o pastor diz, caneta na mão, papel na mão. Então já anotaram todos. Não vai nem ser preciso. Mas vamos para frente porque as horas não se esperam. Primeira coisa então, o primeiro objetivo de uma profecia é o que mesmo? Edificação. Quando Deus fala, é porque Deus quer edificar. E Deus quer que nós sejamos sempre edificados. Amém? Agora olha só, a profecia que o pastor lançou na vida da Yasmin, edificou ou não edificou? Claro que edificou, irmãos. Com certeza. Imagina a alegria. Imagina a alegria. 10 anos esperando. Me parece que ele fala isso no testemunho lá. 10 anos esperando. Já foi para vários lugares por aí, nada. Vários tratamentos. E nada. É porque faltava alguém ter coragem. Porque profetizar tem que ter coragem também. Ou você acha que foi fácil o profeta chegar no rei lá e falar que ele ia morrer? Se fosse uma pessoa como eu, era fácil. Mas chegar no rei e falar que ele vai morrer? Agora o pior não é isso. O mais sério não é isso. É quando o profeta está vindo embora, já está passando para ir embora. Deus falou: volta lá. E diga para ele que eu vou dar mais 15 anos. E agora, como é que faz? Como o profeta era sensível à voz de Deus, ele voltou e disse para ele: mais 15 anos de vida para você. E foi embora. Tinha convicção. Tinha sensibilidade à voz do Espírito. Amém? E o segundo objetivo é qual? Está na sua Bíblia. Qual é o segundo objetivo? Exortação. Agora, quando se trata de exortação, digamos que o pastor fala: irmãos, eu quero chamar fulano aqui que eu vou exortar ele. Toda a igreja olha para o irmão. Toda a igreja olha para ele. Por quê? Vai exortar o irmão. O que o irmão cometeu? Qual foi o erro que ele fez?
E tem pessoas que não recebem exortação. Levanta e vai embora. Permita-me contar um negócio que aconteceu comigo. Eu era motorista de um pastor presidente. E tinha uma reunião de obreiros, devia ter mais ou menos uns 300 obreiros. E eu estava sentado na segunda fileira de bancos. E eu tinha que dar satisfação ao pastor presidente, à esposa e um dos filhos. E na hora que ele pegava o microfone para falar, ninguém podia levantar. E quando eu estou sentado, a secretária da igreja chegou para mim e falou: Pastor Francisco, a esposa do presidente está te chamando urgente. Eu gelei. E agora? Se eu levantasse, ele podia chamar minha atenção, podia me exortar. E se eu não fosse, ela poderia me exortar. Agora complicou. Eu pensei, vou levantar devagarzinho para ele não ver. Quando eu levantei, ele disse: irmão, você que levantou. Não é possível. Senta aí onde você está, senta. Fulano está chamando, senta. Sim, senhor, sentei. Sem reclamar. E sem mudar de igreja. Profeta, ainda que seja errado, nunca questione com o profeta. Se ele estiver errado, ele vai ver com Deus. Não adianta brigar com o profeta. Não compensa, não adianta brigar com o profeta, irmão. É igual discutir com o pastor. Vou discutir com o meu pastor para quê? Só vou me dar mal. Eu só vou entrar em dificuldade. Ainda que seja errado. A melhor coisa é ficar quieto, ficar calado. Fiquei quieto. Todo mundo olhou para mim. Às vezes nós não gostamos da exortação, mas depois a gente vai entender essa exortação. Vamos entender ela. Porque muitas coisas depois vão acontecer, e às vezes é uma preparação, o próprio Deus usando o profeta para nos preparar para algo grande. Aleluia. E quem não serve para ser exortado, não serve para exortar também. Primeiro nós somos exortados, para depois exortar. Tenho certeza que muitas vezes nosso pastor foi exortado. Se preparou. E não foi pouco, né? Para hoje exortar. Muita exortação. E nós não gostamos do momento. É por isso que eu digo: te exortou, mantém tranquilo. É porque Deus tem propósito nisso aí. Agora, o que significa exortar? Ato ou efeito de exortar: aconselhar, animar, encorajar-se. Olha aí. A gente não entende às vezes. Existem algumas palavras no nosso vocabulário que nós não aceitamos. Por exemplo, se chegar, digamos aqui, para o Wanderson Martins falar: você é ignorante. Às vezes, ele pode não gostar. Mas o que significa ignorante? O que é ignorante? Falta de saber. Eu poderia, em vez de falar ignorante, falar assim: você não sabe essa situação assim. Pronto. Agora, nós temos que observar as pontuações também. Você é ignorante. Você é ignorante? Você é ignorante. É a mesma palavra. Mas quando temos uma profecia em nós, Deus tem esse propósito: exortar, ou seja, para aconselhar, para animar a gente, encorajar.
Deus chega então para o Josué e diz para ele: tem de bom ânimo, porque você fará esse povo atravessar o Jordão. Tem de bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, assim será com você. E ele se animou, ele se encorajou, levantou a cabeça, não manteve caído, e se levantou. E ele atravessou o Jordão? Não, não atravessou o Jordão, né? Atravessou ou não atravessou? Atravessou o Jordão, como se fosse seco. A Bíblia diz que quando os sacerdotes colocaram o pé na água, parece que eu ouço o barulho da água falando: eu conheço esses pés. Esses pés eu conheço. Pode passar. Pode passar. Aleluia. Exortação. E o terceiro objetivo de uma profecia é qual? Consolação. Anotaram aí, não foi? Consolação. Então, quando você recebe a profecia, te traz um consolo em tua vida. E a igreja precisa ter profecia. Agora, o que é profecia? Porque às vezes a gente pensa ao contrário de o que é profecia. A maior profecia está nas suas mãos aí. Está aqui, ó. Tudo que você precisa está aqui na Bíblia. Todas as respostas que você precisa está aqui. Está aqui, ó. Agora, quem vai proferir esta profecia? Um profeta. Aleluia. Ou para proferir essa profecia, é necessário eu dar uma meia dúzia de pulo, de gritos e mistérios e proferir. Ou dizer que sobre a tua cabeça tem um manto, ou um rolo sobre a tua cabeça, como já falaram comigo uma vez. Eis que eu vejo um rolo sobre a tua cabeça. Eu já comecei a repreender, que rolo é esse? Ou acontecer como aconteceu comigo, que foi ao contrário do que aconteceu com Hércules. Eu também, era o mesmo problema do Hércules. A minha esposa teve câncer de útero e a medicina disse que jamais poderia ter filho. E um certo dia, um presbítero profetizou para minha esposa, segundo ele, e disse que ela ia ter um filho homem, disse que ela estava grávida de um filho homem. E nós acreditamos. Comprei todo um enxoval para um filho homem, do melhor, de tudo. E o nosso pastor disse assim, nosso pastor não viu a profecia, mas ele disse: cuidado, irmão, cuidado. Quando o pastor fala cuidado, irmão, misericórdia. Quando o pastor fala cuidado, se você estiver planejando algo, desfaz logo que é melhor. É a melhor coisa de fazer. Uma vez o pastor disse para mim: olha, irmão, se eu fosse você, não fazia isso. Não, eu já orei. Deu tudo errado. Aconteceu comigo. Deu tudo errado. Eu tinha feito uma oração, Deus abençoe, amém. Final das contas, a minha esposa começou a sentir enjoo. A barriga começou a crescer. Chega no médico: doutor, estou passando mal, eu estou grávida. O médico fez exame. Quem disse para você que você está grávida? Quem disse para você que você está grávida? Quem foi que disse? E agora? Falar que foi o profeta que disse? Não dá, né? Não estava grávida, irmãos. Se tornou uma gravidez psicológica.
Eu só não desviei porque Deus tinha plano na minha vida. Mas eu dei vontade de ir atrás do profeta e torcer o pescoço dele. Sério mesmo. Mas o meu pastor chegou na gente, conversou com a gente e orientou. Tome cuidado. Não precisa você sair por aí atrás de profetas. Você tem um profeta aqui na igreja. Você conhece o profeta desta obra. Ele ora. Ele paga o preço. Alguns profetas que andam por aí, você nem sabe de onde veio. Sabe onde é que veio esse profeta? E começa a profetizar de tudo que veio. Olha a chave, olha. Ele só profetiza consolação, mas não tem exortação. Tem que ter exortação, tem que exortar. O salmista entendeu. Ele disse: a tua vara, o teu cajado me consola. Salmo 23. Ele entendeu isso. Ele conhecia o que era profecia. E você conhece? Aleluia! Consolação. Ato ou efeito de consolar significa confortar, aliviar-se. Diga aliviar-se. Aliviar-se. Quando a gente lê aquele versículo de Mateus 28, não, 11, 28, né? 11, 28. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Eu vos aliviarei. Você vai no médico sentindo uma dor de cabeça e ele te dá uma injeção. E você fica ali de observação por alguns minutos. Depois ele volta e diz: e aí? Você fala assim: aliviou. Não quer dizer que sarou. Não quer dizer que foi tirado todo aquele problema. Aliviou-se. Eu vos aliviarei. Por quê? Porque estamos no mundo. Só que muitos são os aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso é um consolo para a igreja. A igreja sabe que tem problema no mundo, tem problema no mundo. Mas o Senhor está livrando de todas. É uma atrás das outras. Quando você vê um problema, fique tranquilo. Ele vai te aliviar dele. Ele vai te aliviar dos problemas. Isso é um consolo. Amém? O ponto de vista do nosso pastor com relação a ser crente é fácil? Eu estou completamente de acordo. Por quê? Quando eu estava no mundo, virava a noite na bebida, quando era pela manhã, no dia seguinte, eu estava arrebentado. Eu estava arrebentado, irmãos. Dor de cabeça, passando mal. Não queria mais ver bebida na minha frente. Até passar aquele problema, né? Não queria ver mais bebida na minha frente. Agora, olha a diferença de hoje. Se passa a noite na vigília, você amanhece o dia flutuando, sentindo a presença de Deus. Olha a diferença. Qual é mais fácil? Virar a noite da bebida ou virar a noite na vigília? Qual é melhor para o nosso corpo? Diga para mim. É na vigília, irmãos. À noite na bebida, você destrói o seu corpo. E a Bíblia diz que nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Agora, quando viramos a noite na oração e na vigília, a gente está satisfazendo a nossa alma. Nós estamos enchendo de Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Então, olha só. O consolo. O que é que esse pai está fazendo com o filho aí? Consolando. O filho está chorando, mas o pai está consolando. Então, quando vem a profecia na tua vida, às vezes a situação está complicada, está difícil para você.
Mas o Senhor é como se Ele abraçasse você, e o abraço dele te traz um consolo. As palavras do Senhor trazem um consolo para nós. Amém? Como eu digo como eu falei agora há pouco, que a profecia está aqui na palavra de Deus, a própria Bíblia é a profecia também. Quando nós, às vezes, está triste, angustiado, é possível acontecer ou não é? É possível? E você pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em um texto que você conhece. Eu posso falar algo aqui que eu não sou muito a favor? Pastor Francisco, não sou muito a favor. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e diz, vou abrir aqui, Deus vai falar comigo, e abre a Bíblia. Você sabe aonde? Deus falou comigo. Deus está falando comigo. E quando você abrir no lugar que não tem nada escrito? Deus não quer falar hoje. E se você abrir onde Judas foi se enforcar? Como é que fica a situação, irmãos? Eu aconselho, do meu ponto de vista, pastor Francisco, procura um texto que você acha que vai te edificar. Pega esse texto aqui, ó. Isaías 43, versículo de 1 a 3. Lê esse texto. Leia Josué. Um texto que você conhece. Deus falando no texto. Olha só. Nós temos facilidade de acreditar no que o jornal diz. A inflação subiu. Desemprego aumentou. E às vezes nós não acreditamos nos textos como aquele. Não temas, porque eu sou contigo. Não se assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e digo, tu és meu. São Bíblia, palavra de Deus. E foi Deus que falou. E depois que Deus fala, eu quero ver demônio apagar. Não existe borrachas malignas para apagar o que Deus falou, irmãos. Deus falou, está falado. Se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir o que prometeu. Aleluia. Ainda que você morra, mas que vai cumprir, vai. Aí você fala, peraí, ainda que eu morra? Sim. O que aconteceu com Eliseu? Eliseu morreu faltando uma promessa de Deus cumprir na vida dele. É verdade ou não é? Faltou uma promessa. E aí tem gente que fala assim, quem tem promessa não morre. Mas Eliseu morreu, faltando uma promessa. Ele não viu aquela promessa. Mas naquele dia que o soldado levando aquele defunto, vieram os ataques contra eles, pegaram o defunto e jogaram naquela cova. E lá naquela cova tinha os ossos de Eliseu. Quando o defunto tocou nos ossos, parece que eu vejo aquele defunto gritando. Aleluia. Parece que levantou glorificando a Deus. Parece que eu vejo ele correndo junto com os outros soldados, porque ele ressuscitou. Promessa de Deus. Deus cumpre o que fala. Amém? Consolação. São o terceiro objetivo de uma profecia, pelo menos nesse versículo que nós lemos de 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 3. Qual é o primeiro objetivo? Segundo? E o terceiro? Você recebe isso na tua vida? E você está preparado para proferir essas palavras na vida de alguém? Deus pode impulsionar você para profetizar na vida de alguém. Não profecia dos seus sentimentos ou das suas emoções, mas do sentimento de Deus. Porque Deus tem sentimento. Deus tem sentimento ou não tem? Tem certeza? Parece que está em dúvida. A Bíblia diz que em João, que Jesus ele chorou. Chorar significa exprimir sentimentos.
Então, se Jesus chorou, ele exprimiu sentimentos. Agora, peraí, esse mesmo Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então significa que Jesus, ele é Deus. Então significa que Deus tem sentimento. Amém? Ele tem sentimento por você. Ele sente por você. Então Deus te impulsiona a proferir uma palavra para alguém, não dos seus próprios sentimentos. Agora, a primeira questão que isso pode acontecer contigo, quando isso acontecer, é de você querer resistir e não querer proferir essa palavra. Deus manda e você segura. Para muitos é difícil, para outros é fácil. Para muitos é fácil, para outros é difícil. Deus disse: vai e fala. E você fala consigo mesmo: eu não vou não. E Deus insiste: vai e fala. E você diz: não vou. É fácil? Nem sempre é fácil. Mas com o passar do tempo, você vai adquirir experiência com Deus. E você passa a ser mais sensível à voz do Espírito. E você age com mais facilidade. Nunca usando o seu próprio sentimento e nem as suas emoções, mas deixando o próprio Deus agir na tua vida. Deus, ele usa pessoas para proferir palavras. Palavra de vitória, palavra que levanta, palavra que edifica, palavra que exorta e palavra que consola. Não é só consolo, exortação também. Deus, ele fala. Deus sempre fala conosco. A questão é que nem sempre nós entendemos a voz de Deus. Deus fala de muitas maneiras. E há maneiras que Deus fala que ninguém entende, só você que entende. Deus falando. Às vezes alguém canta um hino, você entende Deus falando com você. Às vezes um choro de uma criança, você entende Deus falando com você. Às vezes um trovão, você entende Deus falando com você. Aleluia. Tem pessoas que dizem que lê a Bíblia para lá para cá não conseguem entender nada. A Bíblia é necessário, é um paralelo. Leitura e oração. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. As Escrituras se conhecem lendo, estudando, e o poder de Deus se conhece na oração. É preciso andar juntos, oração e leitura. Aí você vai entender a palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé? Muitas profecias bíblicas do Antigo Testamento já se cumpriu e outras ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. E a cada dia que passa nós vemos várias profecias se cumprindo na igreja.